Eu sou Semaia Oliveira e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. 2020, um ano marcado por notícias ruins e algumas não tão ruins assim. Mas para encerrar esse ano, que com certeza é histórico, nós decidimos que o último episódio do Conversa de Portão de 2020 precisa de todas as âncoras reunidas. Nós estamos juntas aqui agora porque cada uma viveu este ano de um jeito e cada uma tem um olhar sobre as principais notícias que impactaram o Brasil neste período. Vamos começar esse jogo? A primeira jornalista e âncora que vai colar nessa grade agora para falar um pouquinho sobre o que a deixou exausta neste ano e quais são as notícias que ela destacaria é a Mayara Penina. Oi, gente. Eu acho que esse ano, para as mulheres, foi mais um ano em que a gente mostrou como a gente leva este mundo, este Brasil, com cuidado. E quanto o cuidado é revolucionário. Eu acho que isso é o que mais fica para mim, assim, desse ano. Quando a pandemia começou, eu achava que era uma corridinha, né? Que ia durar só 15 dias, 20 dias e tal. E, na verdade, o tempo foi passando e a gente viu que era uma maratona. E depois uma maratona depois da outra. Outra coisa que a gente ouvia era que as crianças seriam as menos impactadas pelo vírus, né? As que sofreriam menos. E o que a gente não imaginava, eu pelo menos não imaginava, é que elas ficariam tanto tempo longe da escola, né? Praticamente um ano longe da escola. E qualquer pessoa que tenha filhos ou conviva com crianças sabe que, na verdade, sim, as crianças são um dos grupos mais impactados pela Covid e pela pandemia. Além de todo o currículo educacional que as crianças não estão tendo acesso, elas perderam a rotina e a convivência que o espaço escolar propicia, né, além de outros cuidados de saúde, como segurança nutricional e acesso à merenda. O Unicef esse ano produziu um relatório, uma pesquisa que chama Educação em Pausa. E a pesquisa mostra que 4 milhões de estudantes do ensino fundamental ficou sem acesso a nenhuma atividade escolar esse ano, desde março. E nas favelas, a gente sabe que as estatísticas são ainda piores. O Datafavela, uma pesquisa da CUFA, diz que 55% dos estudantes das favelas do Brasil estão sem estudar durante a pandemia. E a gente sabe que quem tenta suprir essa falta da escola são as mulheres mães, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Então, aí que o auxílio emergencial, na nossa cobertura, na cobertura do Nós esse ano, se mostrou muito importante nesse sentido. Foi em abril, quando o governo anunciou a primeira parcela do auxílio. Eu fiz uma matéria ouvindo mulheres, mães, solos, chefe de famílias e 3 mulheres economistas que contaram sobre a importância dessa política para mulheres chefes de família como uma necessidade de garantia de vida. Essa matéria tem um serviço também de como acessar o auxílio, mas tem reflexões de como economicamente as mulheres são importantes para o Brasil, assim. Então, se você não leu, leia, que tá da hora. Um outro grupo de mulheres que eu ouvi este ano foi de mães que estavam prestes a voltar ao trabalho, terminando a licença maternidade e sem ter com quem deixar os bebês aí de 4 ou 5 meses, porque as creches estavam fechadas, né? Continuam fechadas. É impossível ser mulher e estar plena e não estar cansada e exausta. Então, para encerrar o ano, eu conversei com a Andressa Reis, que é uma mãe que faz desse o seu trabalho. O que ela faz é apoiar mulheres nessa jornada, mulheres que tentam dar conta de tudo, mulheres com criança em casa, né? Foi um papo bem legal sobre gestão do tempo e sobre a sobrecarga materna. Tá aqui no Spotify também. Andressa Reis, lá do Rio de Janeiro. Se você não ouviu, é legal ouvir. Eu acho que quem ouve pode se sentir um pouco acolhida no meio do furacão. Acho que esse foi um pouquinho do meu ano. E a Lívia quer contar um pouquinho o que te deixou cansada? Oi, gente, oi, Mayara. Olá. Bom, eu sou a Lívia, né? Sou uma das âncoras aqui do nosso Conversa de Portão.
pensando um pouco nessa retrospectiva, o meu primeiro texto, né, do período da pandemia foi um artigo que eu perguntava assim, vamos nos responsabilizar pelo trabalho doméstico, né? E eu acho que esse foi a minha principal companhia ao longo do ano, e eu acho que de muitas das mulheres da periferia, né, que estão trabalhando de casa, enfim. E eu acho que a reflexão que a gente faz sobre o serviço doméstico, ela é muito necessária, porque é isso, né? Ela deixa todas nós mulheres muito sobrecarregadas. O período da pandemia também me fez, de alguma forma, refletir de um ponto de vista mais teórico, inclusive. Uma sugestão que eu tenho para quem tiver interesse é ler um livro que se chama O Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici. Ela é uma pesquisadora italiana, feminista, teórica e anticapitalista e tudo mais, e ela traz uma reflexão do quanto o trabalho do cuidado, né, como a Mayara falou, tanto dos filhos quanto da casa, é um serviço não remunerado que promove a própria estrutura desigual social que a gente vive, né? Então, quando a gente reflete sobre o trabalho doméstico, a gente reflete sobre a vida de cada uma das mulheres individualmente, mas também como uma proposta de futuro social que a gente pensa coletivamente para o futuro. Então, eu gosto muito de trazer esse tema, né? Para trazer alguns dados, né? Se a gente for pensar um pouco isso, 49%, segundo uma pesquisa da Febraban que saiu esse ano, 49% das mulheres entrevistadas indicaram que começaram a trabalhar mais durante o período da pandemia, né, por conta dos serviços domésticos, né? E também saiu esse ano uma pesquisa do próprio IBGE, que é aquela por domicílios, né, desse ano, que pontuou que as mulheres, em geral, dedicam 10 horas a mais por semana com serviços domésticos do que os homens. Então, eu acho que quando a gente pensa em serviço doméstico e em estar em casa, em uma situação de confinamento, o quanto a casa, que também é o espaço do descanso, mas às vezes ela é opressiva também, né? Uma pauta que eu me envolvo muito, me interesso muito, do quanto as atividades culturais ficaram estacionadas na pandemia, né? Quanto isso também faz falta para mim pessoalmente, sair, ir num cinema, ir num show, mas também pensando nos trabalhadores da cultura de modo geral, né? Eu conversei com alguns, a gente no começo do ano entrevistou algumas dessas mulheres, artistas periféricas, que relataram como estava difícil também para elas essa situação de não ter trabalho, com as atividades todas interrompidas, e quanto elas também estavam tendo que se virar aí nas atividades online, nas lives, enfim. Eu acho que a gente refletiu também bem um pouco sobre a questão do quanto a casa pode ser perigosa para as mulheres, né? Pensando também na violência doméstica. E a Bianca falou um pouco sobre isso, né, Bianca? Acho que você queria que você comentasse um pouquinho pra gente. Oi, gente. A Bia aqui que está falando. De fato, eu fiz uma matéria sobre a acessibilidade, né, ou aplicabilidade da Lei Maria da Penha em alguns contextos sociais. Eu entrevistei mulheres quilombolas, mulheres em situação de rua, sobre como que é o acesso dessas mulheres para essa lei. E eu me deparei com uma realidade, um desafio mesmo, sobretudo no período da pandemia, em que, como ele disse, a violência ela aumentou, mas também tem os contextos sociais, né? Por exemplo, uma mulher que está em situação de rua, muitas pessoas acham, ela não tem casa, a casa dela é o espaço público, né? Então ela sofre diversas violências até conseguir acessar essa lei, a que ela também tem direito, né? Assim como mulheres trans, o desafio de superar o preconceito para conseguir acessar a lei. Eu, pelo menos nas pautas que eu fiz esse ano para o Nós, eu fui muito provocada nesse sentido de a gente olhar, jogar luz mesmo para esses contextos mais de vulnerabilidade. Não apenas, né? Eu também entrevistei pessoas que estão na linha de frente, né, do combate à Covid-19, enfermeiras, agentes de saúde que colocaram a cara, né, digamos assim, e os braços e o corpo para conseguir, de alguma maneira, atuar, né, no combate. Elas relataram não apenas os desafios no trabalho, elas também colocaram os desafios pessoais, né, de ter que conviver com os familiares, de ter medo de passar, enfim, a doença para as pessoas que elas amam. Então, foi um desafio muito grande para elas também, para quem trabalha com saúde e em contextos periféricos, né, em que as pessoas moram em situações, em casas precárias, às vezes um cômodo,
Então, você atuar na proteção, de alguma maneira tentar fazer com que as pessoas entendam a complexidade do vírus e tudo mais, nesses contextos de precariedade, foi um desafio para elas também. E perpassando tudo isso, tinha as nossas realidades pessoais, né? Tipo, no começo da pandemia, assim como todo mundo, a gente estava numa pilha, né? Ninguém sabia ao certo quanto tempo tudo isso ia durar e até a gente se estabilizar. Eu achei que eu fosse surtar no começo, só muita terapia mesmo para dar conta, assim. E foi muito difícil. E acho que a gente também lançou coisas importantes nesse ano do Nós, assim. Entre essas coisas, para falar um pouco da pandemia e dos números, foi o Curvas das Periferias, que foi um boletim que a gente fez, e a Regiane, ela pode falar um pouquinho mais para vocês. Oi, gente, eu sou a Regiane e, como a Bia falou, esse ano eu fiquei bastante dedicada a um projeto novo que a gente fez em parceria com a Alma Preta, que chama Curva das Periferias. No meio da pandemia, assim, enfim, como as meninas já contaram, a gente imaginava que ia ser um período rápido, né? E, de repente, a curva não baixava, o número de casos não diminuía. E uma coisa que a gente observou é que os dados, eles sempre eram trazidos a nível nacional e no máximo estadual. Então a gente sentia falta de um acompanhamento dos nossos territórios, de entender como estava a pandemia nos bairros em que a gente mora, né? Os bairros em que a gente atua, as periferias da cidade de São Paulo. E aí a gente começou esse esforço de captar semanalmente os dados da Covid, tanto de contaminados quanto de mortes por Covid no site da prefeitura. E aí a gente passou a publicar com uma certa periodicidade, a cada 15 dias, um boletim em que a gente trazia um ranking dos 5 bairros com os maiores números, tanto de contaminados quanto de mortes, e os 5 bairros com o menor registro de número de casos e de mortes. E aí, no começo, a gente via o que a gente imaginava, assim. Os bairros da periferia estavam no topo da lista, então Sapopemba, Grajaú, Capão Redondo, Brasilândia, Jardim São Luís, eram os bairros que quase toda semana estavam ali entre os maiores números de casos confirmados e de mortes por Covid. E os bairros mais centrais, como a Barra Funda, o Pari, a Sé, eram os bairros que mostravam menos registros, tanto de morte quanto de casos de Covid. Com o passar do tempo do boletim, uma coisa ficou muito claro pra gente. O cenário não ia se alterando. Então, Sapopemba é um distrito da cidade de São Paulo que, desde o começo da pandemia, é o primeiro da lista. Sapopemba é o que tem mais mortes e mais casos de Covid-19. E isso a gente está falando de dados que a gente acabou de pegar na semana passada, dados da prefeitura do dia 8 de dezembro. Sapopemba continua no topo da lista, assim como Grajaú, Capão Redondo, o Jardim Ângela, Jardim São Luís, a Brasilândia está no topo de mortes. E aí uma coisa que chama a atenção da gente nesse acompanhamento de dados é que não existiu nenhum esforço do poder público de girar esforços para combater a pandemia de uma maneira localizada. No começo da pandemia, a gente viu movimentos como a luta por hospitais de campanha aqui na Zona Leste, que não conseguiu ter sucesso, e a gente não conseguiu um hospital de campanha no começo da pandemia aqui na nossa região. Mas Sapopemba, Itaquera, São Miguel, Cidade Tiradentes sempre estiveram entre os bairros mais afetados pela Covid durante todo o ano. E agora, chegando o fim do ano e a gente está vendo a curva subir de novo desde novembro, são esses os hospitais dessas regiões que estão de novo superlotados. Outra pauta que eu acompanhei esse ano, que também foi um levantamento de dados, foi sobre o cenário da violência doméstica, que a Bia estava comentando, durante a pandemia. A SEMA também participou comigo dessa pauta, e eu acho que a SEMA pode contar mais pra gente. Regi, eu lembro bastante desses dados e dessa reportagem. E lembro que acho que um diferencial da reportagem foi que a gente ouviu mulheres que trabalham nos CDCMs, né, que são os centros, alguns dos centros que aqui no município de São Paulo atendem, né, acolhem e orientam essas mulheres que estão num processo de saída do ciclo de violência. Então, essa reportagem foi muito importante porque ressaltou esse crescimento absurdo que a gente teve
de violência doméstica, que era uma coisa que desde o ano passado, até mesmo com a eleição do Bolsonaro, a gente já esperava que esse número fosse aumentar, mas aí, com a pandemia, ficou uma situação muito, muito mais agravada. Então, realmente, essa reportagem foi uma das que marcaram bastante. Inclusive, tem um serviço muito legal nessa reportagem que ajuda as mulheres a encontrarem todos os pontos que aqui na cidade de São Paulo é possível encontrar orientação e direcionamento, às vezes para abrigo e coisas do tipo. Então, se você está nessa situação, se você conhece alguém que esteja, é só entrar lá no nosso site e fazer uma busquinha por essa reportagem que você vai encontrar as informações que você precisa, sendo de São Paulo. E aí, falando em números ainda, né, a gente teve aqui em São Paulo um aumento explosivo da violência policial, né? A letalidade policial aqui em São Paulo aumentou significativamente nos últimos meses, principalmente no primeiro semestre, a gente já teve esse diagnóstico, né? Os dados da Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo mostraram esses dados e pra gente foi assim, para mim especialmente, né, que não foi uma surpresa, não posso dizer que foi uma surpresa, mas no momento pandêmico, né, em que a orientação é ficar em casa, como a violência policial pode aumentar tanto assim, né? Então a gente teve o caso do João Pedro, que foi assassinado dentro de casa, a gente teve o caso de 3 jovens do Paraisópolis que foram sequestrados das suas casas, ou seja, casos de violência que fazem com que a gente reforce a narrativa de que mesmo num período em que a orientação é que todos fiquem em casa, a violência, né, a bala da polícia continua encontrando corpos pretos. E isso levou a uma série de manifestações por vidas negras aqui no Brasil, e aí eu acho que esse é, de fato, um caso muito emblemático, o caso no sentido de o aumento da letalidade policial, a morte de George Floyd nos Estados Unidos, fizeram com que os movimentos negros, de alguma forma, internacionalmente, se unissem, né? E aí a pauta antirracista ganhou uma proporção que não se viu nos últimos anos no Brasil. E isso foi positivo para elevar a pauta, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa sempre observar quais são as mudanças estruturais que a gente tem feito, né, no Brasil, para que, de fato, haja uma mudança aí também estrutural. E isso a gente não vê. Depois veio eleições. Em eleições a gente teve uma mudança fundamental nas câmaras de várias cidades do Brasil, e isso é muito importante, né? Tivemos eleições de mulheres negras de uma forma massiva. Entrevistei a Ana Carolina, do Mulheres Negras Decidem, que traz uma perspectiva muito importante de que a gente precisa se manter em campanha eleitoral para 2022, que é logo ali, né? Porque a gente precisa de uma mudança que esteja também no campo institucional, e, na minha opinião, a gente só vai conseguir fazer com que isso aconteça quando a gente tiver mais mulheres negras pensando a política do nosso país. Eu acho que é um ano duro, difícil, mas politicamente é importante pra gente, e tenho certeza que terão mudanças ainda melhores vindas por aí, porque a gente está disposto a buscar isso, né? Então, acho que o que eu tenho para trazer é isso, e vou trazer agora a Jéssica Moreira. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Jéssica Moreira, também uma das âncoras do Conversa de Portão e uma das cofundadoras do Nós Mulheres da Periferia. Esse foi um ano com certeza atípico para todas nós. Acho que o Nós Mulheres da Periferia conseguiu produzir muito mais do que os outros anos, mas ao mesmo tempo também muito duro, né? No qual a gente teve que se atentar muito para a nossa saúde mental. Isso porque, né? Tudo isso que Regiane trouxe, que Semaia trouxe também, impactou as populações periféricas e as mulheres negras principalmente, porque toda hora estava aparecendo nos noticiários, na televisão. Então foi um ano que o luto atravessou a nossa vida. Por mais que nós, enquanto população preta, sempre tivemos esse luto atravessado, nesse momento ele esteve mais escancarado, porque, como Regiane mostrou, o número maior de mortes por Covid-19 foi de pessoas negras e periféricas, que, como Semaia também falou, a violência estatal também aumentou em relação aos corpos negros. Então, esse luto coletivo que atravessamos durante todo o ano de 2020, ele é principalmente nosso, que estamos nas pontas e que, por sinal, muitas vezes, não temos nossas histórias contadas. E quando são contadas pela mídia, principalmente, são de uma maneira muito superficial, raramente com os nossos nomes,
os nomes dos nossos familiares, dos nossos vizinhos ou das pessoas que são parecidas com a gente. Então, uma reflexão que eu fiz durante todo o ano de 2020 foi: quem vai contar essas histórias? E qual é o papel nosso, enquanto jornalista independente periférica, na contação dessas histórias? E eu produzi um artigo no Nós que se chamava Vamos Falar sobre o Luto Coletivo da Periferia, no qual eu relembrava algumas dessas mortes que a Semaia falou e também essas que a Regiane trouxe, para a gente registrar e dizer que a gente estava aqui contando essas histórias dessas pessoas nesse momento tão difícil que o mundo todo atravessa. Para além disso, eu acho que a gente teve que ressignificar os nossos próprios lutos, isso porque muitos de nós tivemos que ficar confinados em casa. É claro que nem todo mundo, principalmente nas periferias, pôde trabalhar de casa, fazer home office, mas muitos de nós que estivemos em luto tivemos que ressignificar esse processo dentro de casa, sem um espaço para entreter, né, a cabeça, a saúde mental, nem nada. Então, a gente teve que ressignificar isso muitas vezes com a dificuldade de não ter um apoio, né, próximo e físico dos nossos amigos e familiares. Então, essa foi uma questão que atravessou toda a população brasileira, mas principalmente a periférica. Diante disso também, é importante a gente falar que todas essas mortes e o luto que a gente atravessa, ele vem de uma questão estrutural no Brasil, que é o racismo estrutural. Semaia já falou disso, mas nesse ano a gente também entrevistou a Aline Andrade, que é advogada, mestre e doutora em Direito pela USP, que ela fala um pouco sobre necropolítica, que é a chamada política da morte. O que isso significa? Que existem corpos que o Estado deixa viver e outros que o Estado deixa morrer. E que os corpos que o Estado deixa morrer no Brasil são os corpos negros e periféricos. Infelizmente, e ainda isso acontece. Exemplos disso são também o que acontece hoje em muitos dos aldeamentos, quilombos e terras de povos originários, né, e tradicionais no Brasil, que foi uma outra pauta que muito atravessou esse ano e também a nós, porque nós entendemos que ser uma mulher da periferia, para além de estar às margens de uma cidade, também é ser parte de grupos que ficam à margem, né? E muitos povos indígenas hoje estão à margem também de saúde, de educação. E dentro do período da pandemia, a gente viu muitas vezes que os grileiros continuaram invadindo essas terras, que o negócio, né, o agrobusiness continuou invadindo essas terras e que a doença, né, o coronavírus alcançou os povos indígenas e continuou dizimando esses povos que, inclusive, desde o processo de colonização do Brasil, têm sido dizimados também por doenças, né, por pandemias, por epidemias. E o povo indígena vem vivendo isso há muitos anos, né? Então, a gente fez um especial, e esse foi um conteúdo que eu, particularmente, ele me ensinou muito, porque eu acho que mesmo de dentro do meu quintal, eu pude conhecer o quintal de outras mulheres, de mulheres quilombolas e mulheres indígenas. E agora nós vamos ouvir e conversar com a Elaine, que é o nosso 7º elemento do Nós Mulheres da Periferia. Nós somos aqui, além das pessoas que pensam o jornalismo, né, que pensam o macro, nacional, mas nós temos um universo micro para gerir que dá bastante trabalho, gente. Fazer rodar um coletivo liderado por mulheres é um grande desafio, né? Não só por uma questão financeira, mas por uma questão estrutural do Brasil, né? De gênero também. Então, Elaine, conta pra gente quais são os desafios que você vê hoje, né, da sustentabilidade de negócios como o Nós e como outros negócios que você também tem cuidado da vida financeira. Oi, pessoal, sou Elaine, tenho o papel de ter o cuidado aí da saúde financeira, né, do Nós Mulheres da Periferia. Eu acredito que nesse período de pandemia a gente passou por um processo de aprendizado, teve seus pontos negativos, óbvio, mas eu acho que muito mais do que qualquer coisa foi um período de descoberta, né? A gente teve que se reinventar em meio a um processo muito turbulento, onde nós estávamos prevendo uma coisa, né, no nosso planejamento, tanto financeiro
financeiro quanto o operacional e institucional. E com a pandemia, nós tivemos que criar algumas estratégias para que nós pudéssemos sobreviver em meio a esse momento turbulento. Uma das coisas que eu acho que mudou muito, assim, e que foi um puta desafio para todos nós, foi o número de fundações que acabaram prestando atenção nos coletivos de comunicação. Muito por conta da informação, que aí eu acho que se tornou extremamente importante, né, nesse período pandêmico. E é incrível como as fundações, os olhares das fundações, eles mudaram de uma forma muito repentina, né? O editais, fundações, tanto empresas privadas querendo ajudar, querendo estar perto desses coletivos para que a gente pudesse propagar e se manter aí ao longo desse período. Para nós mulheres da periferia, isso foi um ganho muito, muito, muito considerável, porque nós acabamos crescendo, dando oportunidade para pessoas, né, trabalhar como freelancer, outras mulheres. Alguma das mulheres aí, né, das cofundadoras, tiveram, né, essa oportunidade de estar trabalhando ali full time, muito pelo fato de ter perdido seus empregos e por outras questões aí, né, de dificuldade de isolamento social. A chegada dessas fundações fizeram com que esse momento fosse menos doloroso aí, no que diz respeito ao financeiro. Mas eu acredito que ainda isso está muito, muito longe de ser o melhor dos mundos, né? Eu acho que nós começamos essa batalha, a gente começou a ser notado, conseguimos dar voz às nossas falas, né? E a fala de muitas mulheres, né? Por conta desse ganho financeiro que nós tivemos. Mas eu acredito que a história não acaba aqui, não. A pandemia uma hora vai passar, né? Então, eu não sei como que isso ficaria o pós-pandemia, né? Porque é isso. Esse ano nós conseguimos garantir a nossa sobrevivência. Ano de 2021 também, por conta de alguns editais, projetos e fundações que apostaram, né, no nosso conteúdo, apostaram no nosso engajamento e no nosso trabalho, mas ainda assim tem muita coisa para acontecer em 2021 e que a gente não sabe ainda como que vai ser esse desdobramento. É isso aí, gente. Depois de todos esses desafios, essas notícias, 2021 tá chegando, não vai aliviar e estamos preparadas. Como diz Pablo Vittar, a previsão do tempo diz que o céu fechou, o poder da vitória vai curar a dor. O temporal agora vai cair em mim, a chuva da vitória vai reinar no fim. Então, 2021 tá quase aí. Desejamos um bom ano novo, uma boa virada de ano para todas e todos e todes. E é bom que estejamos preparados, porque o bagulho vai ser louco. Tchau, gente. Tchau. Feliz ano novo. Tchau, até Tem 2021. aglomeração. Da alegria. Passa Tchau, protetor tchau. solar. Tchau, gente. Até loguinho. Eu sou Semaia Oliveira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima Conversa de Portão.